Como entender o que está impactando a sua vida adulta hoje? Emocionalmente, a gente tem 5 feridas emocionais e uma delas pode estar segurando a sua vida. Vamos conhecer? Antes, eu quero te dar um contexto para você entender aonde você vai caminhar comigo. Você já viu algo curioso na sua vida? Você promete que não vai aceitar mais certas situações, mas de alguma forma acaba vivendo algo muito parecido outra vez? Relacionamentos que machucam, pessoas emocionalmente indisponíveis ou aquela sensação persistente de não ser boa o suficiente. Na psicanálise, existe uma frase muito importante: o que não é modificado é repetido. E hoje a neurociência confirma algo muito parecido. Nosso cérebro cria caminhos neurais, são caminhos de hábitos de sobrevivência baseados nas experiências emocionais da sua infância. Ou seja, aquilo que você viveu lá atrás não fica apenas na memória, fica registrado no seu sistema nervoso. Hoje eu quero te mostrar algo que pode explicar muitas das repetições emocionais na sua vida. As chamadas 5 feridas emocionais. E quais são elas? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Vamos olhar para todas elas através de 3 lentes: psicanálise, neurociência e visão sistêmica. Quando você entender isso, vai ficar muito claro o que está acontecendo na sua vida. Então, bora lá. A primeira ferida é a da rejeição. Essa ferida, ela costuma nascer muito cedo, em situações que uma criança sente que sua existência não é totalmente bem recebida. Isso pode acontecer de várias formas. Um pai ou uma mãe emocionalmente distantes, críticas constantes, comparações com irmãos, sensação de nunca ser suficiente. Nem sempre existe uma exclusão explícita, mas a criança percebe sinais sutis. Olhares frios, falta de afeto, falta de validação emocional. Lá na psicanálise, essa ferida se relaciona com a dificuldade de ser reconhecida por outro. A criança precisa sentir que a presença dela é desejada. Quando isso falha, surge uma sensação profunda de inadequação. Na vida adulta, essa pessoa pode evitar se expor, se esconder emocionalmente ou sentir que sempre está sobrando. Você já se sentiu assim? Na neurociência, sabemos que esse tipo de ferida ativa no cérebro os mesmos circuitos da dor física, porque essa ferida pode ser muito profunda. Aí vamos trazer um exemplo na vida adulta para você entender melhor. Por exemplo, uma mulher entra em um relacionamento com alguém emocionalmente distante. Mesmo percebendo que não recebe carinho ou validação, ela continua tentando provar o valor para essa pessoa. No fundo, existe uma esperança inconsciente. Se eu conseguir ser suficiente agora, talvez finalmente eu seja escolhida por essa pessoa como eu não fui no passado. Vamos falar agora da ferida de abandono. Essa ferida surge quando uma criança vive experiências de separação emocional intensa. Pode ser com os pais ausentes, pais emocionalmente distantes, indisponíveis, danos traumáticos que ela viveu, longos períodos de afastamento dos pais. Essa criança sente algo muito primitivo: eu posso ser deixada de lado.
Isso cria um medo muito profundo de solidão. Na vida adulta, isso pode aparecer como uma necessidade intensa de presença. A pessoa pode ter uma dificuldade de ficar sozinha, medo de perder o outro, aquele medo forte. Já na neurociência, isso envolve o sistema de apego do cérebro. Quando esse sistema é ativado na infância, por insegurança, ele permanece hipersensível também na vida adulta. Vamos trazer um exemplo prático para você. Uma mulher percebe que o parceiro não a trata bem, mas a ideia de terminar gera um pânico enorme. Então, ela continua tentando manter a relação, mesmo sofrendo. Você conhece alguém que vive essa situação? Bora agora para a ferida de humilhação. Essa ferida aparece quando uma criança é exposta a situações de vergonha ou desvalorização. Pode acontecer quando a criança é ridicularizada, suas emoções são invalidadas, suas necessidades são tratadas como exageradas, quando seu corpo ou comportamento são criticados. A mensagem inconsciente que ela recebe é que existe algo de errado com ela. Para compensar essa dor, muitas pessoas desenvolvem um padrão de autoexigência e responsabilidade excessiva. Elas carregam tudo, resolvem tudo, cuidam de todos. Na visão sistêmica, muitas vezes isso aparece como lealdade à dor. E vamos trazer um exemplo na vida adulta. Uma mulher sempre se coloca no papel de resolver o problema de todos. Ajuda financeiramente a família, cuida emocionalmente dos amigos, assume responsabilidades no trabalho que nem são dela. Mas no fundo ela sente um cansaço enorme, como se estivesse sempre tentando provar que merece ser aceita. E agora eu vou trazer a ferida da traição. Essa ferida nasce quando uma criança vive experiências de quebra de confiança, promessas não cumpridas, mudanças bruscas de comportamento, adultos que dizem uma coisa e fazem outra. Isso pode gerar uma sensação profunda de instabilidade. A criança aprende que confiar pode ser perigoso. Na vida adulta, isso pode gerar necessidade de controle, dificuldade de delegar, ciúmes intensos, vigilância constante. Na neurociência, experiências de traição ativam o sistema de estresse do cérebro. O corpo aprende a permanecer sempre em alerta. O hormônio cortisol permanece sempre elevado, preparando a pessoa para evitar novas decepções. Exemplo na vida adulta: uma mulher começa um relacionamento com alguém que nunca deu sinais de traição. Mesmo assim, ela sente necessidade constante de vigiar aquela pessoa, verificar as mensagens, redes sociais ou sinais de deslealdade. Não porque o parceiro tenha feito algo, mas porque o sistema emocional dessa pessoa aprendeu a não confiar, aprendeu que confiança pode terminar em dor. E a ferida da injustiça. Essa ferida costuma surgir em ambientes muito rígidos, famílias onde existem excesso de cobrança, pouco espaço para emoção, exigência de perfeição. A criança aprende que precisa ser forte, que errar não é permitido, não pode mostrar vulnerabilidade. E lá na vida adulta pode gerar perfeccionismo, dificuldade de demonstrar fragilidade, excesso de autocobrança. Essa pessoa tenta ser impecável o tempo todo, para evitar novamente aquela sensação de injustiça. Vamos trazer um exemplo na vida adulta. Uma mulher extremamente competente no trabalho. Todos a veem como forte e confiável,
mas ela quase nunca pede ajuda. Mesmo quando está esgotada, ela continua funcionando. Ela aprendeu que demonstrar fragilidade pode trazer julgamento. Vendo assim as 5 feridas, você acha que já se identifica em algum desses lugares? Vamos agora trazer a visão sistêmica. É algo muito importante. Na versão sistêmica, a ferida emocional nem sempre começa na sua história pessoal. Muitas vezes ela faz parte de um campo emocional familiar. Histórias de abandono, histórias de traição, de sofrimento feminino que atravessam gerações. Por isso, às vezes, eu digo algo que pode parecer muito forte. Muitas pessoas estão chorando lágrimas que caíram na história da mãe ou da avó. Isso não significa destino, mas significa que compreender essas camadas traz consciência. E consciência traz liberdade. Mas o que eu faço agora com tanta informação? Vamos traçar aqui caminhos de cura para você começar? Porque ela só virá quando você parar de lutar com a sua dor e começar a olhar para ela, entender o que acontece dentro de você. Eu vou te trazer 3 movimentos, tá? Dentro desses 3 movimentos, o primeiro vai ser observação. Observe seus gatilhos. O corpo sempre reage antes da mente. Aprenda a perceber esses sinais. Isso vai mudar completamente a sua relação com emoções. Vamos de exemplo? Imagine que alguém faz uma crítica para você. Antes mesmo de você pensar sobre aquilo, algo acontece no seu corpo. Seu peito aperta, seu coração acelera, seu estômago contrai. Às vezes, vem uma sensação de defesa imediata ou uma vontade de se justificar. Isso acontece porque o sistema emocional da gente reage milissegundos antes da parte racional do nosso cérebro. A amígdala cerebral interpreta a situação como ameaça e ativa o sistema nervoso de sobrevivência. Só depois disso é que a mente começa a tentar explicar o que aconteceu. Quando você aprende a perceber esses sinais físicos, a tensão no corpo, a respiração mudando, o impulso de reagir, você cria um espaço entre o gatilho e a reação. E é nesse espaço que nasce a possibilidade de fazer algo diferente. Tem outro movimento muito importante que a gente traz, que é o acolhimento. Em vez de julgar suas reações, se pergunte: que parte de mim está reagindo agora? Muitas vezes é a criança emocional tentando proteger você. Vamos dar um exemplo. Imagine que o seu parceiro demora horas para responder uma mensagem. Racionalmente, você sabe que ele pode estar ocupado. Mas dentro de você surge uma ansiedade enorme. A mente começa a criar histórias. Será que ele não quer falar comigo? Será que eu fiz algo errado? E de repente você percebe que está reagindo de forma muito intensa a algo relativamente simples. Nesse momento, em vez de se julgar, nossa, como sou insegura, psicanálise convida você a fazer outra pergunta. Que parte de mim está reagindo agora? Muitas vezes não é a mulher adulta que está ali, é a criança emocional que um dia sentiu medo de ser deixada. Quando você consegue reconhecer isso, algo muda. Em vez de lutar contra a emoção, você pode acolher essa parte interna e dizer para si mesma: eu vejo que você ficou com medo, mas agora eu sou adulta e vou cuidar de nós duas. Esse tipo de acolhimento começa a transformar a forma como o seu sistema emocional reage.
Vamos para o terceiro movimento, é um movimento sistêmico. Existe uma frase muito usada em constelações familiares. Eu vejo a dor que veio antes de mim, mas agora eu escolho viver algo diferente. Esse é o início de uma nova história, mas eu vou exemplificar para você. Imagine que uma mulher que percebe algo curioso na história da família dela. A avó viveu um casamento muito difícil. A mãe também passou por relações onde precisou aguentar muita coisa. E quando ela olha para a própria vida, percebe que também está repetindo em relações sofrimento. Na visão sistêmica, a gente observa que muitas vezes existe uma lealdade invisível, como se inconscientemente ela dissesse: se vocês sofreram no amor, eu também vou sofrer. Mas quando essa mulher toma consciência disso, ela pode fazer um movimento interno diferente. Algo como: eu vejo a dor que vocês viveram, reconheceram que vocês passaram muito sofrimento, mas agora eu escolho viver algo diferente. Perceba que esse reconhecimento não rejeita a história familiar. Pelo contrário, ele honra o que veio antes, mas permite que uma nova história comece a partir de você. Você se viu em alguma daquelas feridas que eu apresentei para você? Mas eu te digo que isso não é uma sentença de vida, é um mapa. Porque quando você entende a origem da dor, você também começa a encontrar o caminho da cura. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, comenta e me conta qual a ferida que te atinge hoje.